Fala galera, bom, chegamos aí na penúltima semana de American Horror Story NYC. A gente teve umas reviravoltas bem interessantes em um desses episódios, porque teve um que eu achei meio chato. Pelo menos trouxeram algumas respostas, ou pelo menos alimentaram algumas especulações aí pra mim. Mas antes de começar a falar dos dois episódios dessa semana, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês aqui embaixo também. Lembrando que as nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, assim como o meu canal solo aqui no YouTube, o Desiluminado, e o meu Apoia-se. Então se vocês têm vontade aí de me ajudar financeiramente aqui no YouTube, o link tá aqui embaixo com todas as informações. Então é isso, galera, vamos falar aí do episódio 7, o episódio The Sentinel, e o episódio 8, que foi Fire Island, de American Horror Story NYC. Fala galera, só passando pra agradecer a vocês porque a gente finalmente chegou aí aos 100 mil inscritos. Todo mundo da equipe tá muito feliz. Eu queria muito agradecer a todo mundo que é novo aqui no canal, quem já tá aqui há muitos anos e ajudou a gente a chegar aí nesse número. É muito importante pra gente, a gente é muito fã da série, a gente faz isso aqui porque a gente é fã da série. Então a gente não vai parar por aqui, a gente vai continuar fazendo conteúdo pra vocês, mas eu queria muito agradecer porque é um trabalho que a gente faz com muito carinho e essa conquista é de todo mundo, tanto nossa quanto de todo mundo que assiste a gente e que ajudou a gente chegar até aqui onde a gente chegou. Então é isso, fiquem aí com o review do 7º e do 8º episódio de American Horror Story NYC e mais uma vez, muito obrigado. Bom, boa parte aí do episódio 7 é passado ali dentro do covil do Whiteley, né, daquele galpão que ele usa. A gente percebe ali que o Dino não seguiu ele só até o apartamento dele, depois ele foi até o galpão, ou pelo menos eu entendi isso, não sei se ele já chegou no galpão de uma vez, mas de qualquer forma a gente descobre que o Dino foi um pouquinho inteligente, não entrou sozinho pra pegar o Whiteley, né, eu acho que deu pra perceber com tudo que ele fez que não ia dar muito certo. Ele chamou o Patrick pros dois entrarem lá e o Patrick não chamou ninguém, então não sei também o quanto que foi bom ter chamado o Patrick, né, linda? Quando eles entram lá, a gente percebe que o Henry não tá morto, na verdade ele só perdeu uma orelha, e o Whiteley acaba pegando os dois também. Na hora que ele deu essa marretada na cabeça dos dois, eu fiquei um pouco tipo... eu não comprei esse ataque. Mas depois aconteceu uma coisa que tem acontecido com uma certa frequência nessa temporada e que eu gosto bastante, que é quando uma cena extremamente improvável, seja por conta dos acontecimentos dela ou por conta das reações dos personagens nela, acontece nessa temporada e que eu particularmente sou uma pessoa meio chata com cenas muito irreais, sabe? Com, sei lá, o cara dar uma pancada na nuca do outro, como aconteceu nesse episódio, e as pessoas desmaiarem automaticamente, como se ele pudesse contar com aquela pancada muito bem dada pra pessoa desmaiar. Ou quando a gente tá acompanhando a construção de um personagem e do nada ele toma uma atitude completamente injustificada, como foi o caso do Dino no último episódio, decidindo ir lá matar o Whiteley, como se isso fosse uma coisa da rotina dele, matar pessoas. Enfim, todas as vezes que essas cenas estão acontecendo, logo depois a gente tem um momentinho ali em que o personagem explica mais ou menos o que aconteceu e aquela cena não fica totalmente solta. Abre um espaço aí pra gente debater se aquilo ali aconteceria na vida real ou não? Abre. Mas pelo menos eu achei legal que os roteiristas tentaram, depois dessas cenas que soam meio aí improváveis, colocar uma explicaçãozinha, alguma coisa que traga um pouquinho mais de realidade pra cena. Que foi o que aconteceu nesse episódio, quando o Whiteley vai lá e dá essa martelada na cabeça dos dois, que ele logo depois explica pro Patrick exatamente aonde que ele bateu e como que ele usou o conhecimento dele sobre o corpo humano, né, pra poder garantidamente apagar os dois. Então, achei isso legal e queria parabenizar a American Horror Story por estar fazendo isso, porque principalmente produção de terror adora fazer isso, né? Coloca lá o personagem tendo uma ação que tinha 0,2% de chance de dar certo na vida real e sempre dá. Nesse momento a gente descobre um pouquinho mais aí sobre o The Sentinel, né, que é esse Frankenstein aí que o Whiteley tá construindo com partes ali de várias pessoas da comunidade e que na hora que ele pega ali os dois e começa a dizer que vai usar o Patrick no monstro, eu fiquei um pouco confuso porque ele tinha terminado já, né, o The Sentinel no último episódio com o pênis e o coração daqueles últimos dois que ele capturou, mas aí ele fala um negócio que eu achei bem interessante, de que o coração do Patrick era um coração mais nobre, mais puro e que valeria mais usar esse coração na obra dele, né, pra poder valorizar um pouco mais ali o que ele tava fazendo. Inclusive depois, mais pra frente no episódio, é explicado que o Whiteley usava do lado de fora do corpo o que ele achava esteticamente bonito e dentro do corpo, né, os órgãos internos ali daquele ser humano que ele estava construindo, o de pessoas que ele achava intelectualmente admiráveis ou pessoas nobres, pessoas louváveis. Eu particularmente gostei muito de todo o arco do Whiteley, ele foi um dos personagens mais interessantes, se não o mais interessante dessa temporada pra mim, né, ele morre nessa cena, então assim, acabamos aí o arco do Whiteley, mas a explicação que ele deu pra tudo que ele estava fazendo, eu comprei bastante, eu entendi bem a proposta dele, né, que era fazer algo pela comunidade
comunidade tendo que tirar partes da comunidade pra poder provar o ponto dele, né, de que essas mortes não chamavam a atenção da polícia, então ele ia usar a morte da própria comunidade pra poder alertar as pessoas sobre o quanto ela era banalizada. Eu achei a justificativa bem legal, achei a ideia do monstro bem interessante e fiquei muito feliz que a gente não chegou no ponto do Whiteley de fato dar vida pra essa criatura como ele queria, porque eu acho que isso ia ficar meio caricato. Então, ainda bem, pararam no momento certo, parabéns, Whiteley, arrasou. Outro momento muito legal desse episódio é quando o Henry decide serrar a própria mão pra poder se soltar lá da cama que ele tá preso com o Dino, né? O motivo de eu ter gostado tanto dessa cena é porque eu acho que foi uma das primeiras vezes em American Horror Story que a gente ficou tanto tempo sem ver uma cena de gore, tanto tempo sem ver violência explícita, que quando de fato ele foi serrar a mão dele, eu senti que me chocou num lugar muito diferente. Isso é uma coisa que acontece em produções que são mais sérias, mais intimistas, né? Que você não tem aquela entrega de violência gratuita com tanta frequência, que você já tá esperando, ou por mais que vá te chocar a cena, porque ela não deixa de ser chocante, você não se choca com o fato de ela estar acontecendo, você se choca com o conteúdo dela. E no caso ali do Henry, me chocou o fato de estar acontecendo. Eu fiquei um pouco tipo, mano, peraí, ele vai serrar a mão mesmo? E aí depois eu fiquei, cara, American Horror Story, provavelmente ele vai, mas aí eu lembrei que a gente tava numa temporada bem mais sóbria nesse sentido. Até o momento eu não lembro de nenhuma temporada de American Horror Story que o fato da gente estar se aproximando de uma cena violenta me deixasse extremamente incomodado. Outra explicação que o Whiteley dá pra gente nessa cena e que eu tava querendo ela já tinha um tempo, era que de fato tinha sido ele que deixou aquelas mãos lá no final do segundo episódio, se eu não me engano, pra polícia encontrar. Ele queria provar com isso que mesmo deixando ali parte dos corpos, né, deixando claro que pessoas foram mortas, ainda assim a polícia não ia correr atrás, né, que não eram só suspeitas, agora ele tinha confirmado, mas nem isso era suficiente porque as vítimas eram gays, então obviamente a polícia não se importaria. Depois que o Patrick mata o Whiteley, o Dino publica ali no jornal dele, né, o The Native, essa notícia, né, entregando aí os créditos pro Patrick, e a gente vê que quando ele volta ali pra delegacia, isso pegou bem mal no trabalho dele, né. Primeiro que o fato dele não ter acionado o departamento de polícia pra ter ido atrás do Whiteley mostrou que ele não confiava no departamento dele, né. Ele de fato consegue eliminar o serial killer que a polícia falhou aí miseravelmente em procurar, e além de tudo evidenciou a homofobia do departamento de polícia, né. Então a gente vê quando ele chega ali, tacaram um monte de tinta rosa na mesa dele, porque ficaram putinhos, né, que ele contou que eles são incompetentes. A gente vê que o chefe dele até tenta amenizar ali a situação, né, fala, vamos dar as mãos com a sua comunidade, vamos ser um só, e ele fala, amor, vai tomar no seu cu. Inclusive, eu amei essa cena, porque foi muito daquelas cenas que eu tava com muita vontade que ela acontecesse, sabe, que tipo, homofóbicos escutassem que eles são homofóbicos, mas ao mesmo tempo, como a série é passada nos anos 80, eu tava achando que não ia acontecer, então assim, que sabor, que cena maravilhosa. A gente teve também mais algumas informações importantes aí sobre o vírus, né, a Hannah tá sendo a única pessoa que de fato tá correndo atrás disso, então a gente depende dela pra poder passar essas informações, o que acho que agora a gente vai ficar meio sem informações, né, porque a gente tá meio sem Hannah, mas de qualquer forma ela conta que ela percebeu que o vírus também tá diminuindo a quantidade de plaquetas dela e de T-cells, que eu não sei o que são, eu procurei na internet, mas a tradução também não me disse muita coisa. Mas de qualquer forma, plaquetas eu sei o que são. Então, né, pela pesquisa que eu fiz no último vídeo, agora eu lembro o que elas são. Eu tinha comentado aqui no último vídeo que um dos sintomas aí que a Hannah tinha relatado em relação ao vírus da série é que tava baixando os glóbulos vermelhos dela, enquanto o HIV, até onde eu tenho de conhecimento, né, mais uma vez, não entendo do assunto, baixava a quantidade de plaquetas, né, deixava o sistema imunológico da pessoa mais enfraquecido. Então agora ela relatou que isso também tá acontecendo. Então assim, talvez sejam os mesmos sintomas do HIV e talvez o HIV também baixe a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue. Eu não tenho essa informação. Pra mim, o principal efeito do HIV era a baixa de imunidade. Então, inclusive, se alguém tiver essa informação, comenta aqui embaixo, porque eu queria saber se o vírus da série tá seguindo os mesmos sintomas do HIV ou se de fato eles estão indo por outro caminho, com outros sintomas, enfim. Nesses episódios, a gente também percebeu que o Patrick tá se culpando bastante pela morte da Barbara, né? Ele sabe que quem matou ela foi o Big Daddy, mas ele não sabe que o Big Daddy é tipo uma entidade. Então, assim, no caso, ele se culpou bastante por ele ser da força policial e a polícia meio que ter falhado em proteger a Barbara, né? Então ele começa a ver ela pelos lugares, ele vê ela na rua, vê ela em Fire Island no segundo episódio também. E pra terminar o sétimo episódio, a gente vê que a Hannah tá ali conversando com a mãe dela, né? Relatando que ela tá doente e querendo passar um tempo em casa com a família dela, quando ela vê o Big Daddy. Esse momento, pra mim, foi um momento muito crucial e eu não sei, agora eu vou dizer uma coisa que assim, eu achei que foi uma percepção que eu tive e eu me senti sagaz por isso. Talvez seja uma coisa que absolutamente todo mundo percebeu, talvez essa cena tenha sido exatamente pra isso, mas de qualquer forma, se tinha alguém aí distraído como eu e só percebeu nessa cena, ou nem nessa cena percebeu porque é mais distraído do que eu, vou trazer aqui o que essa cena alterou na minha teoria sobre o Big Daddy. Eu tava sofrendo nos últimos episódios tentando conectar de alguma forma todas as aparições do Big Daddy, e essa foi a primeira vez que eu de fato consegui fazer essa conexão. A Hannah é uma pessoa que não é LGBT, não estava envolvida em nenhuma das dinâmicas que outras pessoas estavam, ela já tinha visto o Big Daddy, inclusive, mas até então o Big Daddy já tinha aparecido pra matar umas pessoas, não tinha matado outras,
Alguns momentos ele parecia estar protegendo umas pessoas, então eu tava muito na dúvida do que ele era, se ele era uma entidade ruim, boa, enfim. Nesse momento aqui, me pareceu um pouco que o Big Daddy, ele é tipo uma representação da morte, ele é tipo um carrasco. Pelo menos pra mim, pareceu que todos os momentos que ele aparece ali são momentos em que a gente tá se aproximando da morte de alguma forma. A gente tem um elenco nessa temporada praticamente todo doente, né? Todos eles estão com vírus. E nesse momento que o Big Daddy apareceu pra Hannah logo depois que ela relatou que ela tava muito pior com aquele vírus, me pareceu que ele tava indo ali meio que buscar a Hannah. E aí se você tá se perguntando, tipo, Felipe, mas tá, e o que ele tem a ver com a Barbara? Por que ele apareceu lá no banheiro da Barbara e matou ela? Bom, a Barbara era casada com o Patrick. O Patrick tinha uma vida escondida da Barbara, né? Onde ele pegava outras pessoas. E a gente percebe ali logo no começo da temporada que o Patrick já tem o vírus. Então talvez a Barbara também tivesse o vírus e talvez ela tivesse pior do que a gente tava vendo, porque a gente tava vendo muito a Barbara. É só uma teoria, não sei até quando que ela se contextualiza, mas nesse momento me pareceu muito que o Big Daddy era tipo uma versão BDSM da morte, porque ele apareceu ali logo depois que parecia que a Hannah tava bem próxima de morrer. Inclusive, antes de começar a falar do 8º episódio, não queria deixar de falar do texto que o Dino redige lá no final do 7º episódio, em que ele fala da questão da comunidade ter o orgulho como uma arma, né, de usar toda a dor de tudo que foi tirado da comunidade, né, como força pra comunidade se unir e fazer alguma coisa a respeito. Então, que de certa forma, o que o Whiteley tava fazendo era uma revolta com as injustiças da comunidade, em que talvez aquele sentinela simbolizasse o orgulho que ele tinha de ser quem ele era, e ele queria que mais pessoas pudessem ter esse orgulho também. Pra isso ele queria fazer uma mudança. Então, assim, eu achei o texto bem perspicaz, ele foi um texto bem ousado ali dentro da trama da série, né? As pessoas não receberam isso muito bem. É claro que nessa temporada a gente tá tendo um investimento de tempo muito maior em fazer um roteiro interessante, diálogos interessantes, né? Saídas ali não óbvias das situações. Então, eu queria realmente tirar esse momentinho aqui pra dizer o quanto que eu tô feliz com o roteiro dessa temporada e o quanto que eu tô feliz com o nível de seriedade que eu senti que levaram nesse trabalho, porque nas últimas temporadas parecia que era um monte de criança fazendo. No começo do 8º episódio, o episódio Fire Island, como eu falei, a gente percebe que a galera não tá lidando muito bem aí com o texto que o Dino redigiu, mas a gente começa o episódio já com eles indo pra Fire Island, aonde vai ser passado esse episódio inteiro. A gente percebe que o Theo tá bem pior, né? Inclusive no final desse episódio ele morre. Mais uma vez a gente tem o Patrick brigando com o Dino, que eu acho que é a Sarah Paulson gritando dessa temporada, né? É o evento que a gente tem com maior recorrência nessa temporada inteira. E sinceramente, de vez em quando eu fico um pouco do lado do Patrick, porque por mais que eu acho que o Dino é sensato e ele tem razão, ele é uma pessoa bem que sempre traz um problema, né? Sempre tem um problema pra falar. Eu entendo, de fato, tem muitos problemas. Eu não tô tão do lado do Patrick, mas é que eu entendo que deve ser chato também. Você tá passeando, a pessoa, peraí, mas talvez tenha um outro serial killer, tipo, agora não. Continuando no episódio, a gente vê que o Henry foi pra Fire Island pra tentar ir atrás do Dino, porque, no final das contas, ele tá apaixonado pelo Dino, que ele conta, inclusive, se ajoelhando no chão. Eu achei interessante esse arco, porque, assim, sinceramente, isso já tinha sido inserido em alguns outros diálogos antes, né? Inclusive, no episódio anterior, tem vários momentinhos ali em que o Henry tenta desestimular ali o Dino, de certa forma, a ficar com o Patrick, né? Ele usa aí uns argumentos que o Patrick é muito novo, que provavelmente vai trocar o Dino, que o Dino merece uma pessoa mais sofisticada, uma pessoa com mais vivência, e eu sinto que desde o primeiro momento ali que ele tá com o Dino, ele tenta dar em cima do Dino de alguma forma. Ali na Fire Island, especificamente, a gente tem muitas e muitas aparições do Big Daddy, inclusive lá na casa que a Fran tá com as outras amigas dela, que são ativistas lésbicas, né, e a gente vê que o Big Daddy aparece lá também, logo depois que a menina começa a contar que ela também tá com vírus. Inclusive ela conta que no dia seguinte ela vai ver um médico ali na ilha pra ver se ele consegue, né, dar alguma outra informação e tal, porque a Hannah é a única pessoa que tá procurando sobre isso. Inclusive um PS que eu queria fazer, que é o Sully, que foi aquele amigo do Adam que sumiu lá no começo da temporada, e que foi a primeira vez que a gente viu o Big Daddy, é contado pra gente nesse episódio também que ele também tava doente, ele também tava com vírus. Então acho que isso também sustenta aí a minha teoria de que o Big Daddy é tipo um carrasco, sabe? Talvez ele tivesse ali indo levar, não um carrasco, porque o carrasco, eu não sei se ele é um carrasco, é tipo a morte, sabe? Ele tava indo ali buscar o Sully, é isso que eu queria dizer. O Sully também tava doente, então também encaixa na minha teoria o Big Daddy ter aparecido lá no começo da temporada. Mas de qualquer forma, na Fire Island especificamente, a gente tem o Big Daddy pra tudo que é lado, o que faz um certo sentido, já que esse vírus está atacando predominantemente a comunidade, e a Fire Island é um espaço aí muito usado pela comunidade LGBT. Então, assim, nesse caso, se o Big Daddy vai lá pegar a galera que já não tá muito legal, ali deve ter bastante gente que já não tá muito legal. Uma das poucas cenas que realmente me marcaram nesse episódio, que no geral eu achei ele bem parado e um pouco chato, foi a cena em que o Big Daddy entra ali na casa que o Dino tá com o Adam, e a gente vê o Patrick matando a entidade, né? A entidade depois some de lá, então não adianta muita coisa. Eu fiquei um pouco puto que ela sumiu, porque ele falou que ia descobrir a identidade do Big Daddy, e eu tava assim, porque, né, meu espírito de fofoqueira gritou nesse momento. Mas, de qualquer forma, não chegou a descobrir, porque o maluco desapareceu. Um outro momento que eu achei interessante nesse episódio foi quando a Fran vai lá numa festa do Sam e começa a fazer leitura de tarô pra galera que tá ali. A gente começa a ver que, mais uma vez, só tá saindo a carta
carta da morte. Foi um momento que eu comecei a pensar se talvez o tarô seja algo que de fato, enfim, o sobrenatural do tarô realmente é respeitado nessa temporada no sentido de ser colocado no espaço de realidade. Eu não tô falando isso de forma alguma, desrespeitando ou invalidando quem acredita em tarô. Só tô dizendo que quando uma coisa é sobrenatural, é subjetivo acreditar nela ou não. Então depende aí das escolhas de quem tá roteirizando a série, se vai levar o sobrenatural a sério, né? Se vai colocar o sobrenatural num lugar de realidade ou se não vai. No caso dessa temporada, a gente teve a introdução do sobrenatural aí no 5º episódio, e desde então, o tarô parece de fato tá mostrando coisas ali que vão acontecer. Nesse momento que ela tá na festa com Sam, me pareceu que o motivo de estar saindo sempre essas cartas de morte tem alguma relação também com o vírus, né? A gente tá ali no meio de uma festa banhada droga, banhada sexo, etc. Se esse vírus vai seguir aí todas as similaridades com HIV, ele é sexualmente transmissível, então provavelmente ali naquela festa a gente tem muita gente contaminada com vírus e que em breve vai ficar muito mal, né? A gente viu a piora do Theo, por exemplo, que foi muito rápida. Então talvez aquelas pessoas estejam muito mais próximas da morte do que elas esperam. E talvez seja por isso que a Fran tá tirando a carta da morte o tempo todo. E pra finalizar o 8º episódio, a gente tem uma cena que... Eu vou ser sincero pra vocês, eu sinto que ela era pra ser bem mais emocionante do que ela chegou pra mim, mas é a cena em que a gente vê que o Sam drogou o Theo, né, colocou ele preso lá naquela árvore, o Theo já tava muito fraco por conta da doença, etc. O Harry tá ali meio que pra usar o Theo de alguma forma, bem errada e problemática, e aí o Big Daddy aparece, o Theo vai embora, o Big Daddy também vai embora, e a gente tem um momento em que várias pessoas, que são pessoas que o Theo fotografou, muito provavelmente pessoas que também morreram desse vírus, aparecendo com os chifrinhos de viado de glitter. Eu entendi a simbologia, eu achei interessante, até porque a gente tem uma relação ali com os cervos da Fire Island, que também tinham o vírus, mas eu não sei se eu achei esteticamente ela muito tosca. Eu não comprei aqueles chifrinhos, pra mim pareceu uma coisa muito bloco de gay sarada no carnaval, sabe? Que elas colocam um acessório pra dizer que elas não estão de gay sarada, e elas estão de, gay sarada de anjinho, gay sarada de diabinho, gay sarada policial, que é só um cap, e aí no caso era gay sarada viadinho, e aí tinha só um chifre. Eu interpretei um pouco assim, então assim, pra mim, não teve um impacto muito grande, mas talvez tenha tido pras pessoas. As pessoas tenham achado emocionante, o objetivo era ser emocionante. Mas enfim, a gente termina aí o 8º episódio, que no caso conclui a 4ª semana dessa temporada com a morte do Theo. Vou ser bem sincero pra vocês, até o momento, eu continuo gostando da temporada. Eu sei que ela não tá tão movimentada quanto as outras, ela não tem alguns dos principais traços de American Horror Story em relação à violência, em relação ao sobrenatural, tá muito presente na série, em relação a algumas dinâmicas de roteiro que a gente também tava muito acostumado, em relação a posicionamento de câmera, fotografia, direção, mas eu particularmente tô gostando muito. Eu de verdade tô conseguindo levar essa temporada a sério, eu tô conseguindo levar a investigação policial que tá acontecendo nela a sério. A gente já teve uma investigação policial, né, permeando ali uma temporada inteira, que foi em hotel e que foi desenvolvida de forma extremamente medíocre. Tô intrigado pra saber o que vai acontecer? Tô intrigado. Mais uma vez, reitero aqui que se a gente tiver uma conclusão merda, não adianta muito ter feito uma temporada boa. Tá me parecendo um projeto fechadinho, que mesmo que não agrade umas pessoas, eu acho que, pelo menos a coesão dele, eu acho que é algo a ser aplaudido, porque um projeto audiovisual desse tamanho de uma série, enfim, com a quantidade enorme de pessoas participando, locações, etc. Tem tudo pra desandar se a equipe não for boa. Tô entendendo bem a vibe da temporada. Eu tô conseguindo identificar a identidade dessa temporada. As últimas duas que a gente teve, que foi 1984 e Double Feature, que eu sei, mais uma vez, digo que eu sei que 1984 tem seus méritos, tem gente que gosta, etc. Mas em comparação a essas duas, essa tá de longe, assim, num nível muito acima pra mim, em relação a várias coisas, em relação à cinematografia, em relação ao roteiro, e tá sendo um respiro muito bom, porque eu de verdade não tava com expectativas tão altas pra essa temporada, e até o momento tá sendo uma série que me interessa, que me agrada, e algo que eu assistiria, independente se é American Horror Story ou não. Mas de qualquer forma, essa é a minha opinião, e eu quero saber a opinião de vocês também. Então comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dessa temporada, e o que vocês esperam aí pro final dela, né? Agora que o Whiteley morreu, o que será que a gente vai explorar? Vai ser mais o Sam? Vai ser a explicação do Big Daddy? O que será que a gente vai ter aí nos próximos episódios? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, e deixar o like aqui no vídeo também. Lembrando que as nossas redes sociais estão todas aqui na descrição, assim como o meu canal solo aqui no YouTube e o meu Apoia-se. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.